estarmos todos juntos. E só queria apresentar para os irmãos, foi um lapso meu. O Garcia tem uma amiga que veio lá da Angola, está aqui hoje pela primeira vez, então muito bem-vinda. Não, pode ficar sentada, ela está com o bebê, com o Davi no colo, mas é um prazer tê-la conosco, viu? Seja muito bem-vinda. Eu não gravei o seu nome, desculpa. Tânia. Tá bem, Tânia, seja muito bem-vinda, viu? Muito bem, queridos. Abaixa um pouquinho o som, senão eu fico incomodado aqui. É. Durante esse ano, nós estamos com um propósito grande diante de Deus. Grande e perigoso. Eu acho que se a gente soubesse todas as coisas que estariam envolvidas, a gente não sei se a gente estaria com tanta coragem de pedir. O tema desse ano é avivamento, né? Uma igreja que vive um avivamento. E avivamento é um despertar de dentro para fora. Ninguém pode produzir um avivamento. A igreja não produz um avivamento. Programas não vão produzir um avivamento. O que vai produzir um avivamento é a ação de Deus no teu coração. É quando Deus começar a ser... Não. Quando Deus começar a ocupar todos os espaços que você tem na sua vida, então você vai ter um avivamento. Porque avivamento é a ação de Deus na minha vida em nos conformar, nos levar a tomar a forma do Senhor Jesus através da palavra. A nossa meta é sermos iguais a Jesus. Ele é o meu alvo. Então, se tem uma forma onde eu deveria ser colocado e prensado dentro, é o do Senhor Jesus. Então, não há glória maior para um discípulo do que ser igual ao seu mestre. Basta para o discípulo ser igual ao mestre. Quem é seu mestre? É o Senhor Jesus. Que se não for o Senhor Jesus, eu acho que você não deve ser uma pessoa muito feliz. Porque todos os outros, todos, frustram. O único que não frustra é Jesus. Não há um ser humano tão perfeito que não frustre as expectativas de outras pessoas. Então, nós partimos deste princípio, de que eu não tenho as condições, os recursos, de produzir em outra pessoa uma transformação. É só Deus que pode fazer isso. Eu não consigo transformar o meu cônjuge, a Magali, que está tão pertinho de mim há 39 anos. Eu tenho dificuldade de transformar a mim mesmo. De me submeter à vontade de Deus na minha vida. Cada um de nós sabe quais são as lutas que você enfrenta para se tornar conforme a imagem de Jesus. O desafio é grande. Sede santos, porque eu sou santo. Agora, santo não é alguém perfeito. Santo é alguém separado do uso comum para um uso específico, uma consagração a um uso específico. Então Deus lhe chamou, lhe deu todos os recursos para que você fosse consagrado a Ele e para os objetivos que Ele tem. Nós começamos o nosso ano falando de oração. Misericórdia. Volta alguns slides para mim, Paulo, por favor, aí. Mais um. Aí. Obrigado. Começamos o ano falando sobre oração. Uma igreja que não ora é uma igreja que não tem diálogo com o Senhor. Sem oração, você não tem condições de estabelecer uma comunicação clara com Jesus. Porque quando você ora,
é que você está expondo diante de Deus o que está no seu coração. As necessidades que você busca. E aí é que Deus pode lhe orientar, através da palavra. Então a primeira coisa é orar. Se nós não oramos, não há como... Eu não sei porque ele está pulando tantos slides. A 2ª de fevereiro foi o mês da armadura. Entendemos que nós estávamos no mundo que tem poderes que nós não compreendemos ou temos força para vencer. Os poderes espirituais que estão nesse mundo. Então Deus nos deu uma armadura, nos deu ferramentas para que nós pudéssemos lutar neste mundo com as forças e os poderes que aqui estão atuando. Então, além do ser humano, do indivíduo, da pessoa, ele diz uma outra coisa, que a vossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas. A vossa luta é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então ele está declarando que existe um mundo espiritual que tem poder e atua neste mundo físico que nós vivemos, e que a nossa principal batalha não é contra outras pessoas, mas contra principados e contra forças que estão atuando sobre pessoas para fazerem o que fazem. Então não se iluda. O seu inimigo, a pessoa com quem você vai ter que tratar com as coisas, não é apenas a expressão visível da pessoa que está ao seu redor. Existem também forças espirituais que você não vê, mas que ali estão a atuar. Então ele nos deu ferramentas, nos deu instrumentos para atuar também no mundo espiritual. Portanto, se você desconhece a armadura de Deus, se você desconhece as armas de Deus, como é que você vai poder ter uma vitória integral? Você pode vencer até na área do corpo físico e você se disciplina, você consegue, mas tem mais do que só o indivíduo. E se você não aprender, pela palavra de Deus, a usar das armas que Deus lhe deu, você não vai conseguir ir à frente. E no mês de março, nós fechamos sobre a palavra. Se não houver palavra, você pode ser alguém que ora intensamente. Mas se você não tiver palavra de Deus na tua vida, como receber as orientações para o que fazer? É através da Bíblia que ele te orienta no que fazer. Portanto, um crente que não lê a Bíblia, um discípulo que não lê a Bíblia, é um discípulo que só fala e nunca para ouvir. Você experimentou conversar com alguém assim? Quando você quer falar alguma coisa, ele não lhe dá espaço, ele continua falando. É quase o que a gente faz aqui, nesse momento. Está todo mundo quieto. Só eu falo. E você fica inibido de me interromper para falar alguma coisa. Porque a gente parte do pressuposto que agora é a hora de ouvir. Tá bom, não é um pressuposto incorreto. Mas qual é o momento onde a gente vai pegar estas coisas que a gente está a falar e encaixar, colocar na nossa vida, trazer isso, fazer parte de mim? Então é examinando a palavra. Sem examinar a palavra, sem conhecer a Bíblia, não tem hipótese de você ser orientado para cumprir os propósitos de Deus. Oração é o meu momento de falar para o Senhor. E depois, por favor, cala a boca. Fica quieto. Você já falou? Então cala-te. Porque o Senhor não é surdo. Você não precisa ficar repetindo 500 vezes a mesma coisa. Não é pela quantidade de vezes que eu repito as coisas é que Deus vai me atender. Eu sei, você pode estar pensando, daquela viúva que ficou importunando o juiz até o momento que ele cedeu porque ela estava importunando ele. Aquele era um juiz iníquo. O teu Senhor, a quem você está dirigindo a palavra, não é iníquo.
Ele é alguém que está pronto para te ouvir. E quando ele ouve o que você diz, ele responde. Sabe como ele responde? Às vezes ele diz assim: não vou lhe dar o que você está pedindo. Eu já entendi o que você pediu. Não vou lhe dar. Porque isso não colabora para que você se torne conforme a imagem de Jesus. E o meu objetivo na tua vida é transformar você à imagem de Jesus. Então, não vou lhe dar. Esqueça. Ou às vezes ele diz assim: espera lá, tenha calma. Eu preciso de um tempo para preparar a circunstância ao seu redor para que você possa receber o que você está me pedindo. Estou pensando em Daniel, que foi orar para Deus, porque ele tinha entendido pelas Escrituras que já havia encerrado o cativeiro. E ele foi orar para Deus, para consultar o Senhor. 21 dias ele ficou orando. Sabe por que ele orou tanto tempo? Porque o anjo que veio dos céus para trazer a resposta para ele, naquela época o Espírito Santo não morava no seu coração, então o anjo veio trazer a resposta para ele, ficou preso numa luta aí com os principados e potestades, até que Miguel, o anjo do Senhor, veio lá, acabou com aquela farra, mandou o anjo, e ele falou para Daniel: olha, você é muito amado. Desde o primeiro dia que você começou a orar, já saiu a resposta, mas o príncipe da Pérsia ficou aí segurando as questões. E ele permaneceu orando. Às vezes eu preciso ter paciência, porque o Senhor vai estar respondendo. Às vezes você precisa parar. Não é agora o momento de dar o passo. O passo é certo, a direção é esta, mas não é agora. Espera. E esperar talvez é a coisa mais difícil de ouvir do Senhor, né? Espera. E a outra possibilidade de resposta é sim. Né? Ele já responde de imediato. Você pede e ele responde. Na hora. E aí você fica com aquele sorriso bobo, né? Fica alegre, porque Deus respondeu a sua oração. Estou lembrando aqui, algumas semanas atrás, uma miúda aqui da igreja, ela tinha pedido para Deus, ela tinha feito um pedido para Deus. E quando ela chegou aqui na igreja, ela viu a resposta do pedido de que Deus tinha dado para ela, ela ficou tão alegre. Por quê? Porque eu pedi e Deus respondeu. Ah, que coisa boa. Deus tem essa relação contigo. Então, se você não compreender a palavra, se você não perseverar na palavra, aí vai ficar difícil. E deixa eu aproveitar e fazer uma propaganda aqui. Plim, plim. A partir do domingo que vem, nós vamos começar uma nova série na Escola Bíblica, que vai falar sobre redescobrindo a sua Bíblia. É uma visão panorâmica da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Tá? Então, qual é o conteúdo de cada um daqueles livros? Qual é o estilo literário que tem? Para você ler Gênesis é diferente de você ler Salmos. Salmos é uma poesia, Gênesis é um relato histórico. Né? A lei. Apocalipse é diferente de você ler Atos ou qualquer um dos evangelhos. Então nós vamos estar observando essas coisas naquele período de 10h15 da manhã até 11h15, tá bem? Então, está convidado a vir, muito bem-vindo, tá? E esse mês nós queremos falar sobre o Espírito Santo. Orar é a minha ação de falar com Deus. Deus me dá armas para conviver neste mundo com sabedoria e com inteligência, percebendo todas as coisas. A palavra de Deus é o que ele usa para me orientar. É o mapa que ele me deu para andar. Agora ele me deu alguém para me conduzir através deste mapa, deste plano que ele tem. Então, o Espírito Santo. Você tem que estar completamente submisso ao Espírito Santo. Nós somos uma igreja batista, bem conservadora na sua doutrina. Você tem buscado uma maior comunhão do Espírito Santo? Você tem permitido que ele flua na sua vida, porque ele veio fazer morada em ti. No momento que você se rendeu a Jesus,
e aceitou a morte de Jesus como sendo a sua morte, eu morri com Cristo e fui ressuscitado com Ele, o Espírito Santo de Deus veio fazer habitação no seu coração. Com uma função. Ele é o professor. Ele é o que vai nos conduzir através da palavra. Porque a palavra de Deus, apesar dela estar escrita em português, e você entender português, as intenções, vamos dizer assim, está escrito numa linguagem celestial. E você precisa do Espírito Santo para interpretar, discernir as coisas que estão na Bíblia. Tá bem? Então, oração, palavra, discernimento do que acontece nesse mundo espiritual e ter a condução, o Espírito Santo como guia, como orientador. Tá bem? Muito bem. Então vamos em frente. Esse mês... Vai lá, Paulo, acho que não está funcionando aqui. Esse mês nós vamos falar sobre... Hoje nós vamos falar sobre a unidade. O Espírito Santo é um só. O mesmo Espírito Santo que habita no meu coração, habita no coração da Magali, da Sara, do Bruno, e assim, cada um de nós aqui. É o mesmo Espírito, não é outro. Portanto, o que o Espírito Santo traz de orientação na palavra para mim, não será diferente do que ele trará para você. É a mesma palavra e é o mesmo Espírito. Como é que pode ter duas interpretações diferentes? Qual é o elemento que varia aí? Eu. Sou eu que é a variável nessa equação. Então, uma coisa você tem de garantia, a palavra de Deus é infalível, ela não muda, ela já está colocada nas tuas mãos do jeito que Deus queria que tivesse. Mesmo em português, ela não foi escrita em português, é uma tradução. Mas mesmo em português, ela contém todas as coisas que Deus queria nos dar de orientação. Claro que você pode estudar o grego, o hebraico, e aí você tem uma visão mais ampla. Mas na essência, não tem diferença. É aquela tal história que todo mundo conhece, né? O amor. Quando a Bíblia fala em amor, tem 3 palavras no grego para amor, mas se traduz sempre como amor em português. Tem variáveis que você pode colocar, caridade, pode colocar fraternidade, tá? Mas a força da palavra está no original que foi escrito. Tá? Toda tradução perde-se alguma força da palavra no original. Tá? Então, o mesmo Espírito usa a mesma palavra para orientar o povo de Deus na direção que Deus quer. Quando nós encontramos divergências ou encontramos choques entre nós, qual é o elemento que varia? Sou eu. Não é a palavra, nem é o Espírito. Então, eu preciso cuidar comigo, porque eu tenho o mesmo Espírito que você. Portanto, se nós discordamos de alguma coisa com muita frontalidade, quer dizer, discorda, não tem conciliação, só tem um elemento que vai produzir isto, que sou eu. Quando eu não concordo contigo, pode ter certeza, não é a palavra de Deus que está errado, não é o Espírito de Deus que está errado, ou sou eu ou você, ou ambos. Entende? Eu sou o elemento perigoso nessa equação, tá bem? Muito bem, vamos em frente. Mateus 28. O que diz Mateus 28? É um trecho já bem conhecido nosso. Tá? Ele fala sobre a autoridade que foi dada para Jesus. Ele relata essa autoridade. Todo o poder no céu e na terra foi dado para Jesus. Todo o poder. Não existe nenhum poder maior do que o Senhor Jesus. Tá? E ele foi dado para que nós façamos uma coisa. Façam discípulos de todas as nações. E batize. Leve-os a um compromisso visível com o que o Senhor Jesus nos deu. Tá? Então, batize aqueles que se identificam com Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí tem uma tarefa para fazer.
ensinando-os a guardar todas, ensinando-os a obedecer ou guardar tudo a quanto eu tenho mandado. Quem mandou? O Senhor Jesus. Ele mandou. Então você tem que guardar as coisas que ele mandou. Você não precisa guardar as coisas que ele manda. Mas o que Jesus mandou, você tem que guardar. Estamos juntos? Então vamos em frente. O agente desse poder, o agente do poder, o poder para realizar todas as coisas está em Jesus. Lembra, é a ele que foi dado todo o poder. Nunca pense que existe outro poder, outro poderoso ou dono aqui nesse lugar. É o Senhor Jesus. Receberão o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Uma outra indicação. Então nós temos Jesus como todo o poder, porque ele foi colocado à destra de Deus e todos os poderes da terra estão debaixo da autoridade dele. E ele falou que nós iríamos receber o poder quando? Quando descer sobre vós o Espírito Santo. Quando foi que o Espírito Santo veio? Logo no início da igreja. Pedro e os outros estavam ali falando das grandezas de Deus e as pessoas que eram de várias nações ouviram as grandezas de Deus na sua língua original. Você entendeu alguma coisa que o Garcia cantou na primeira etapa? Eu não entendi absolutamente nada. Depois ele cantou em francês e depois em português. Aí eu já percebi alguma coisa. Mas na língua natal dele, percebi absolutamente nada. Tá? Aqueles discípulos estavam ali falando e as pessoas estavam ouvindo. É como se eu estivesse falando aqui em português e o Garcia entendendo na sua língua materna. Foi uma manifestação da presença do Espírito Santo naquele povo. E a partir daquele momento o Espírito Santo caminhou com os discípulos até hoje e até o dia que ele, Espírito Santo, voltar para o Pai. Quando ele completar a tarefa dele. De anunciar as grandezas de Deus na língua que as pessoas precisam ouvir. Então o Espírito Santo de Deus está aqui, na minha e na sua vida, para nos conduzir e agir com poder. Que com o poder do Espírito Santo nós vamos ser as testemunhas que Jesus espera que nós sejamos, até os confins da terra, por todos os lugares que Deus assim o quer. Tá bem? Então, quem é o agente? É o Espírito Santo. Não seja uma pessoa ignorante sobre o ministério e a ação do Espírito Santo no nosso meio. Porque se for assim, meu querido, as coisas não vão funcionar direito. Tá? Efésios. Efésios capítulo 1 nos dá a parte do cenário que eu estou querendo sobre o livro de Efésios. Deu-nos a conhecer o mistério da sua vontade e o plano generoso que tinha determinado para realizar por meio de Cristo. Qual é esse mistério? Qual é o mistério que foi revelado? A igreja. A igreja é o mistério que Deus revelou, que estava oculto. Tá? O que é a igreja? O que é a igreja? Somos nós, ok? Os crentes, vamos burilar um pouquinho mais. Obrigado, Henrique. O conjunto de discípulos. Discípulo é diferente de um crente. O diabo é crente também, né? Um discípulo é alguém que quer andar nos caminhos do mestre. E o mestre é Jesus. Então uma igreja é um conjunto de pessoas que compreenderam esta verdade. De que eu quero caminhar nos passos de Jesus. E vou ser conduzido pelo Espírito Santo a toda a verdade. Ele vai me conduzir neste mundo. Tá bem? Muito bem. Vamos em frente. O grande desígnio de Deus, residente em sua vontade, é a restauração e a unidade total de todas as coisas em torno de Cristo. Qual é o eixo central de uma igreja? Cristo, o Mestre. Todos nós circulamos em torno de Jesus. Não é em torno da minha vontade ou da sua vontade. É em torno da vontade de Jesus.
E como eu já disse, o Espírito de Deus é o mesmo e a palavra é a mesma. Portanto, ele produz em nós uma unidade. Quando existe desunião, é porque existe um ou muitos resistente ao único Deus, à única palavra e ao único Espírito. Minhas desavenças, minhas diferenças contigo é minha. Sou eu. Porque a palavra é a mesma e o Espírito é o mesmo. E o Espírito Santo de Deus está caminhando conosco para que nós chegamos ao quê? A uma unidade. Que as nossas diferenças vão sendo lapidadas baseado na palavra. E não baseado na minha ou na sua vontade. Tá bem? Tem uma palavra naquele trecho que era: esse plano consiste em levar o universo à sua realização total. Não, é lá mesmo. Essa expressão, realização total, eu estou usando aqui a Bíblia para Todos, né? Mas na Almeida Revista Atualizada tem lá, fazer convergir. Essa é a palavra que ele usa lá. Fazer convergir em Cristo todas as coisas. E essa é uma expressão de administração. Essa conversão, fazer convergir, né? É como você pegar uma coluna de valores. Vai lá, Paulo. É como você pegar uma coluna de valores e fazer uma soma. E a soma tem que bater certo no final. Se não bate certo no final, tem algum erro no processo. Tá certo? Quem trabalha com Excel, alguma coisa assim, logo percebe, né? Se o resultado aqui não dá certo, é porque tem alguma coisa da fórmula que está errada. Tá? Então, na igreja, o mundo que a gente vive não bate certo. Quando você soma as coisas, não bate certo. A contabilidade das coisas do mundo não bate. Não bate. Eu estou acompanhando a situação que está lá no Brasil e as contas lá não batem certo. Por quê? Porque tem erros. Erros, né? Tem muitos erros, entende? Guardados, né? Então não vai bater certo. Não é diferente aqui, não é diferente em qualquer canto do mundo. Sabe por quê? Porque a natureza humana é a mesma. Contrária a Deus. Tá? A igreja é o lugar onde você pega a contabilidade e ela bate certo. Vai lá, Paulo. E ela bate certo. A igreja é o lugar onde todos nós estamos andando na mesma direção, com o mesmo propósito, para fazer as mesmas coisas. Então, quando você faz a soma, bate certo. Fazer convergir todo esse grupo de discípulos para a pessoa de Jesus. Qual é o grande anseio de Jesus? O que ele veio fazer? Ele veio, olha, João Batista tem uma expressão que é primorosa. E a Igreja Católica repete isso direto. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que eles dizem mais depois dessa ladainha? A ele seguir. Vocês não foram católicos não, gente? Né? É. Deus me livre. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A ele seguir. Tá? Eles estão citando um trecho da Bíblia. Tá certo? Corretíssimo. Corretíssimo. Tá? Então, o desafio é que neste lugar a vontade de Deus vai ser cumprida. E quando a gente somar tudinho, tudo bate certo. A unidade de uma igreja é um corpo, um grupo de indivíduos, de discípulos, com diferentes características, conduzidos para uma mesma direção, fazendo convergir em Cristo todas as nossas ações. Todas. Todas as nossas ações terão que estar convergindo em Cristo. Reunindo todas as coisas em submissão a Jesus. Bora lá. Né? Jesus tem uma posição privilegiada dentro da igreja, ninguém é superior a ele, entende? Mas colocou, uma coisa que precisa ficar muito clara na nossa cabeça. Jesus foi colocado acima de todos os chefes, autoridades, poder, domínio, acima de todos os que têm poder nesse mundo e no que há de vir. Tá? Submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo. Isso está em Efésios capítulo 1, tá bem? Todas as coisas estão debaixo da autoridade de Jesus.
Não tem ninguém aqui que pode ser mais forte que Jesus. Ninguém aqui tem mais autoridade do que Jesus. E nós precisamos agir de acordo com a palavra. Por isso é importante nos submetermos ao conhecimento da Bíblia, porque sem isto eu posso assumir o controle. Não, eu quero que as coisas sejam desse jeito, porque eu acho que é assim. Eu quero saber o que você acha. Eu quero saber o que você acha com base na Bíblia. Eu acho isso e a base que eu tenho na palavra é esta. Ok. Se eu discordo de você, eu vou parar contigo, vou pausar, orar e buscar diante de Deus uma unidade. Porque não é possível que a gente tendo uma só palavra e um só Espírito, a gente não tenha unidade. Então eu só não vou ter unidade se eu for tão cabeça dura que eu não me dobro diante da evidência que a palavra de Deus está mostrando. Percebe? Estamos juntos? Uma igreja perde a unidade quando as pessoas perdem a submissão a Jesus. Quem tem toda a autoridade não está pronto a ouvir o Espírito Santo que lhe conduz a toda a verdade, que lhe esclarece essas dúvidas que você tem. Não tem nenhum problema termos dúvida. Vamos buscar quem tem maior habilidade em descobrir estas coisas. Um corpo tem mais do que um dom. As pessoas têm mais do que um dom. Somos diferentes. Um tem facilidade para ensinar, outro tem facilidade para evangelizar, outro tem facilidade para servir, outro tem de contribuir. Cada um servindo dentro daquilo que Deus fez, todo o corpo é abençoado. Eu sou abençoado quando eu saio contigo e a gente caminha juntos. Por isso que nós não podemos ficar longe uns dos outros. A tua ausência faz falta para mim, me empobrece. Principalmente a tua. Né? Esteja mesmo, cá entre nós. Né? Não posso ficar sem a sua presença. Por quê? Porque eu sou mais pobre. Eu não consigo perceber toda a dimensão daquilo que Jesus quer realizar através deste grupo de discípulos. Então a minha ausência empobrece o grupo. E você fica mais pobre. Porque você prescindiu da minha contribuição, daquilo que o Senhor quer para conduzir-nos a toda a verdade. Percebe como eu não posso viver sem você? E a recíproca é verdadeira. Você não pode viver sem mim. Nós vivemos em união. Por isso que é um absurdo, é um atentado quando alguém se afasta da vida da igreja. Porque está atentando contra a unidade que o Senhor planejou nesta localidade. Para que nessa localidade a expressão dele como Senhor seria a mais precisa possível para este mundo, para este local. Vamos em frente. Então, ele faz uma exortação à unidade, capítulo 4. Contém essa exortação à unidade. A igreja tem que ser a primeira experiência no campo da unidade. Porque quando nós temos diferenças, nós sentamos juntos e nos submetemos ao Espírito Santo de Deus, pedindo que Deus mude o meu ou o seu coração. Um dos dois vai ter que mudar, porque assim não fica. É o Senhor que vai fazer esse trabalho. Eu tenho que orar por ti, eu não posso desistir de ti nunca. E por favor, não desista de mim. Porque se um desistir do outro, nós estamos roubados. Roubados mesmo, fomos roubados. Né? Perdi uma parte, fui amputado de uma parte do meu corpo, daquela expressão. A gente se adapta? Se adapta. Pessoas que não têm... Eu tenho um senhor que é crente e ele não tem os membros, né, pernas e braços. Ele faz tanta coisa sem perna e sem braço que você não acredita. Tem vários vídeos dele na internet. Outro dia eu vi um vídeo de uma mãe. Ela não tem os dois braços. Ela faz tudo com as pernas, com os pés, né, com a perna. Troca o bebê, dirige o carro,
compra lanche no McDonald's, não tem mão, não tem braço, não é nem mão, não tem braço. A gente se adapta. Mas seria muito melhor se tivesse o braço. Tá? Muito melhor se tivesse o braço. Muito bem. Vai lá. Versículos de 1 a 3, ele vai trabalhar em cima dessa exortação da unidade. Peço-vos, portanto, eu, que estou preso por causa do amor do Senhor Jesus. Quem é que está preso aqui? Paulo. Paulo está mandando essa carta para a igreja que se localizava em Éfeso. E era uma carta que foi lida não só na cidade de Éfeso, mas também nos arredores. Tá? O que ele estava pedindo para aquelas pessoas? Porque ele estava preso. O que ele estava pedindo? Vivam de maneira digna da chamada que receberam. Dignidade da chamada que você recebeu. Quando Jesus lhe conquistou, ele lhe deu uma tarefa, ele lhe deu um corpo para fazer parte e desenvolver. Então precisamos dessa consciência clara do chamado. Qual é o chamado que o Senhor Jesus lhe deu? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos encheu de bênçãos espirituais em Cristo nos céus. Pois antes que o mundo existir, ele escolheu-nos para, juntamente com Cristo, sermos santos e irrepreensíveis e vivermos diante dele em amor. Você já foi escolhido desde a fundação do mundo para, juntamente com Cristo, santo, separado, sai desse mundo bagunçado, desse mundo que as contas não batem certa, vem para Jesus, santo, irrepreensível. Por quê? Porque ele está a trabalhar na sua vida para torná-lo irrepreensível. Porque cada vez que você encontra uma coisa repreensível na sua vida, o que você tem que fazer? Deixar. Abandonar. Não quero mais. Quem é que me ajuda nesta área? São as pessoas que estão de fora. Que podem olhar para mim e descobrir, e visualizar e perceber inconsistências no meu procedimento. Eu não consigo me ver, a não ser olhando no espelho. Mas você consegue me ver. Você consegue ver as falhas. Às vezes eu não consigo. Mas quando você, fazendo parte dessa unidade, vem a mim e denuncia a falha, o que acontece? Às vezes a minha primeira reação é falar assim, quem é tu para me levantar essa questão? Você não sabe de nada. Mas a segunda reação é aquele pé na orelha que o Espírito Santo lhe dá. Sou burro. Eu estou tratando contigo. Trouxe aquele irmão que ele teve que vencer todas as barreiras dele para vir te falar disto e você reage desse jeito, até você se dobrar. Ele diz assim que eu tenho uma dura cerviz. Então eu tenho que me dobrar. Quando eu me dobro, a ação do Espírito Santo através de um irmão, eu sou abençoado e o irmão é abençoado. Mas sabe por que eu preciso do Espírito Santo? Porque eu preciso ter discernimento, porque talvez você tenha alguma coisa que é só a tua vontade e o Espírito Santo não tem nada a ver com isso. E eu não vou me dobrar à tua vontade. Eu não vou mesmo. Eu só sou servo, escravo de Jesus e mais ninguém. Eu não vou ser servo das suas preferências. Só das de Jesus. Por isso eu tenho que ter discernimento da palavra. Por isso você tem que vir a mim baseado na palavra. E aí nós crescemos juntos e aprendermos juntos. Se eu não tiver uma cerviz muito dura e você não tiver uma boca muito dura, nós vamos chegar num ponto de comum união. Por quê? Uma só palavra, um só Espírito. Um só Deus de todos. Então você não tem nada diferente do que eu tenho. Você tem a palavra e tem o mesmo Espírito. Então nós vamos chegar na unidade. Nós vamos chegar na união. Nós vamos ter que nos esforçar, lixar, tirar nossas arestas e tudo mais, né? Para chegar lá. O versículo 2, então, ele diz assim, sejam modestos, humildes e pacientes. Dificuldade. Modéstia, humildade e paciência. Manifestando assim que se amam uns aos outros. Se você me ama, você vai desenvolver esses 3 elementos comigo. Tenha humildade, por favor, me ajuda a vencer as minhas fraquezas.
Tem paciência comigo. Não pensa que eu vou reagir, bate pronto. Seria ideal se fosse assim, mas não é. Porque eu tenho que quebrar minha dura cerviz. Muitas vezes Jesus também tem que ajustar alguma coisa em você. Então esse processo todo é um processo. O terceiro versículo fala: esforce-se para conservar a unidade que vem do Espírito, vivendo em paz uns com os outros. Gente, esforcem-se. Se ele está colocando um alerta desse, é porque tem possibilidades de eu quebrar a unidade e a paz. Por isso que eu tenho que me esforçar. E eu tenho que me disciplinar. Esforcem-se para conservar a unidade. Então, quando as coisas vão mal aqui, por favor, não vira as costas e vai-se embora, não. Esforce-se. Volta aqui e me ajuda a colocar as coisas no lugar certo. E vivendo em paz. Paz não é a ausência de conflito. O que é paz? Paz é aquilo que o Senhor Jesus traz no seu coração, porque Ele já acertou todas as suas contas. Você está em paz com Deus. Então a paz de Deus vai estar no teu coração. E essa paz não é a ausência de lutas. É a convicção de que eu estou fazendo as coisas conforme Deus quer. Está claro? Vai. Versículos de 4 a 6, está em amarelinho aí, é o versículo e aqui é uma lista de verificação que para mim o Espírito Santo nos deu para controlar a nossa vida. Há um só corpo, um só Espírito, do mesmo modo que a esperança para a qual foste chamados é uma só. Existe um único Senhor, uma só fé, um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos e que atua através de todos e em todos. 7 itens para você fazer uma lista de verificação. Querido, vai em frente, Paulo, por favor. Será que nós definimos essas coisas do mesmo jeito? Será que nós temos as mesmas definições desses 7 itens? Tira um, passa os outros. Olha, eu fiz 20, eu não sei se vai dar para todo mundo, um para cada um. Um por família e tal, mas tem 20. Tá? Eu fiz 20. Se der um por pessoa, melhor ainda. A ideia era ter um por pessoa, mas se não der... Eu acho que minha fé foi pouca, né? Okay? Pelo menos um por família. E aí os que for sobrando vai dividindo com os demais. Tá? Todos aí têm uma cópia, pelo menos? Reconhecer que Jesus tem a primazia sobre todas as coisas não é difícil. Sabe por que não é difícil? Porque é uma coisa externa. É uma declaração que Deus fez. Ele falou que ele está sentado à destra de Deus sobre todo o principado, potestades e outras coisas. Não tem nada que possa impedir. Ponto final. Não depende de você, não depende de nada mais. A dificuldade começa quando? Quando a minha vida e relacionamentos entram em foco. Quando eu sou chamado para fazer parte da demonstração da verdade deste plano. É aqui que reside o problema. Enquanto as coisas estavam, Deus, o Espírito, estava tudo bem feitinho, bem organizado, sem nenhum trauma. A dificuldade agora, sabe qual é? É que você está no circuito. E eu estando no circuito, a coisa complica, a coisa fica difícil, tá? Igreja é o demonstrativo que confirma que a declaração de Deus não é falsa. A declaração de Deus, que há um só Deus, um só Espírito, um só corpo, não é falsa. Sabe por quê? Porque ele pode olhar para uma igreja e assim ver. O que eu quero que você assuma de compromisso? Por isso que eu dei essa folhinha. Faça um diagnóstico da sua vida, usando a lista de verificação oferecida no versículos de 4 a 6. Se eu fosse um melhor gestor do meu tempo, a gente teria conseguido fazer isso hoje aqui. Mas como não dá tempo de fazer hoje aqui, faça em casa, porque da semana que vem, dá o próximo aí, Paulo. Semana que vem, eu quero começar com essa lista de verificação. Tá? Compare com... Tá lá, Rick, compare com o da Marta. Bruno, compare com o da Lili. Né? Tosé, com a da Anice.
Fábio, com a Luísa. E assim, vamos aí, cada um compare um com o outro. Você tem que ter uma sua. Você sabe. Compare. Veja as diferenças. E só tem um Espírito, só tem uma palavra, que se tem diferença é porque alguém ou ambos estão precisando de ajustes. Tá certo? Qual é a atitude que tem que manter? Humilde, paciente. Quando encontrar divergências, submete humildemente a Deus. Vamos à palavra. Eu posso ter diferença contigo. Mas lembra, as nossas diferenças revelam a nossa humanidade. Porque o Espírito é o mesmo e a palavra é a mesma. O único elemento variável sou eu e você. Portanto, se nós não podemos concordar, é porque nós temos dificuldades um com o outro. E o Senhor até admite isto. Se eu não consigo construir contigo, e isso é uma derrota para a igreja, então é melhor você procurar um grupo de pessoas com os quais você tem uma identidade e você pode construir junto com eles. Perceberam o que eu disse? Ser membro desta comunidade significa estar à busca da unidade que caracterizará o corpo de Cristo numa determinada localidade. A expressão de Jesus nesse lugar, nesta época, nesse tempo, nessa geração, depende da nossa unidade. As pessoas vão olhar para nós e dizer assim, tem alguma coisa ali que eu não consigo explicar, mas é o que a gente precisa. Uma teocracia. Deus é o dono, o gerente de tudo que acontece aqui. Amém? Queridos, que Deus lhe abençoe. Você tem uma tarefinha para fazer essa semana. Procure fazer. Se você não tiver recursos para poder responder a todas essas perguntas, porque falta ali algum dado, para isso que nós estamos aqui, como igreja. Procure. Me liga. Eu lhe mando aquela declaração de fé da nossa igreja. Leia. Veja os versículos. Então, ao longo deste mês, nós vamos estar falando sobre o Espírito Santo e hoje foi sobre a unidade. E unidade tem a ver com a ação do Espírito na minha vida, na sua vida. Amém?